Olá, meu nome é Ângela, eu sou idealizadora do projeto Além das Lentes, que é um projeto cultural que eu ensino fotografia e cinema em favelas, comunidades indígenas e centro socioeducativo. Eu sustento o projeto com o meu trabalho, com freelas, como também trocando trabalho por pouso. Nesse processo eu acabei recebendo muitas perguntas sobre como eram as histórias por trás da fotografia. Então eu resolvi gravar esse vídeo para compartilhar algumas. A primeira fotografia eu cliquei no Frei Damião, que é considerado uma das favelas mais carentes de Santa Catarina. Eu trabalhava no financeiro de uma imobiliária, eu estava estudando para cursar o vestibular de contábeis e eu tinha desistido da fotografia. Revisando alguns cadernos meus, eu acabei encontrando algumas escritas sobre o meu projeto e eu resolvi ser uma voluntária de final de semana, entrando Cidades Invisíveis. Eles me convidaram para uma ação. Nessa ação de Natal eu fui virada, eu tinha trabalhado na noite anterior como bartender. Fiquei mais afastada porque eu estava conhecendo a comunidade, então eu não queria ser invasiva. Aí quando eu cheguei em casa, eu selecionei essas fotos, já enviei e fui descansar. No outro dia eu ia revisar. E nessa revisão eu acabei encontrando uma fotografia que eu tinha descartado. Ela estava muito clara. Ela estava desfocada ao ponto que eu queria mostrar, que era uma criança me olhando, mas acabei focando no olhar da senhora do fundo. E foi nesse olhar que eu acabei me encontrando. Eu comecei a repensar tudo que eu estava fazendo até então. A segunda fotografia foi escolhida pelo Ricardo, de Florianópolis. Eu resolvi organizar uma saída fotográfica lá no Frei Damião. E essa saída fotográfica eles precisavam contar o que eles mais gostavam da comunidade. Nesse dia, uma amiga minha, a Marcela, foi junto para fazer um vídeo e eu achei que ela tinha clicado essa fotografia. Eu separo por pastas das câmeras que foram clicadas porque eu não consigo ter um controle de quem foi o aluno que fotografou, porque são poucas câmeras e muitos alunos. Então eu fui dar uma olhada nas fotos e eu vi que tinha sido uma câmera de um aluno. Então foi a criança que fotografou isso. O importante dessa série fotográfica foi uma sequência de fotos representando a importância da cultura em um espaço como esse. A terceira foto quem escolheu foi o Léo, lá de Chapecó. Foi clicada na Amazônia pelo Luiz, meu amigo, que sempre me acompanha em algumas aventuras loucas por aí. E a gente foi numa missão. Essa comunidade é uma comunidade que não tem energia elétrica, não tem água potável, a gente tomava banho no rio. É uma das comunidades que eu descobri o real sentido de amor e família. Em uma dessas atividades que a gente tinha que fazer, a gente teve que buscar madeira na floresta e foi a primeira vez que eu adentrei a Amazônia. Mesmo a comunidade sendo na Amazônia, você não escutava os pássaros e conforme você ia adentrando a floresta, você ia sentindo o vento mais forte, as árvores balançando e os pássaros. Então, nessa fotografia, ela representa a Amazônia, ela representa todo esse sentimento. A quarta fotografia foi escolhida pela Tami, da Bahia, foi clicada quando eu era voluntária do projeto Litro de Luz. O Litro de Luz ele encontrou soluções de forma sustentável para levar energia para comunidades que não têm acesso. Pela comunidade, eu veio encontrando as crianças brincando com o cachorro. De início elas estavam mais retraídas, mas depois elas estavam me mostrando o cachorro, como se fosse o Simba. Uma das fotografias também escolhidas dessa mesma comunidade foi do Thiago Maier, que ele é lá do Paraná. Ele escolheu a foto do Tuxal, aqui, digamos, o chefe da comunidade. Ele me levou para conhecer a igreja. Nessa igreja eles estavam nesse processo de transição entre continuar na crença deles e tentar cuidar dessa questão da proteção, tanto cultural quanto questão territorial. Porque alguns fazendeiros estavam plantando ao redor dessas comunidades indígenas árvores que sugam bastante água. Então, mesmo estando próximas da cidade, eles tinham dificuldade de plantação, eles tinham dificuldade com energia, eles tinham dificuldade com água. Foi ali que eu consegui entender a importância de algumas causas de proteção indígena. Thiago Maier, ele é do Paraná, de Pato Branco. Ele acabou também escolhendo uma foto dentro do centro socioeducativo. Quando eu ainda morava em Florianópolis, eu atuava dentro do centro socioeducativo com um workshop de fotografia documental. Esse workshop começava pela manhã a parte teórica, a parte da tarde era a parte prática. E nessa situação dessa fotografia, a gente teve um intervalo, e no intervalo o coordenador do CASE, desse centro socioeducativo, veio falar comigo
perguntar o que eu tava fazendo com esses adolescentes, porque eles não queriam dormir no intervalo, porque eles queriam vir direto pra aula. De começo eu fiquei um pouco assustada, porque eu achei que eu estava prejudicando eles, mas pelo contrário, eles queriam estar ali, eles queriam estar aprendendo, conhecendo a nossa cultura brasileira, então já foi um gasto isso aí. Aí à tarde, nessa prática, a gente precisa criar uma série fotográfica a partir da realidade. Só que na fotografia eles precisam me explicar por que eles fotografaram esse fone nesses diversos lugares. Um dos alunos escolheu os quero-queros, que estão dentro do Centro Socioeducativo, e ele denominou como cash, que é um dialeto de Florianópolis, puxar o cash, sendo cash, tudo diz. E essa fotografia ele clicou e ela representa muito sobre o que eles falavam pela manhã, sobre o sonho, sobre a liberdade, sobre a família. Então é um processo bem interno de fotografia, documental mesmo. E uma das coisas que também me marcou nesse centro socioeducativo foi ali que eu entendi o real significado do meu projeto. Protagonizar essas pessoas que muitas vezes não têm oportunidade de ter ou de fazer ou simplesmente de ser alguém. Na hora que eu estava indo embora, um dos adolescentes veio e me abraçou, porque eu tenho a costume de abraçar os adolescentes, independente da situação deles, independente do que eles pensam sobre mim. E esse último veio e me abraçou. Então ele veio, me abraçou e ele falou: obrigada por nos dar uma segunda chance. Acabei saindo para esperar o ônibus, lá no ponto de ônibus eu acabei chorando, porque... não precisa explicar por quê, né? Corta, porque eu vou chorar. A sexta fotografia eu escolhi porque ela representa a transição entre Ângela morando em Florianópolis e Ângela mochileira. Eu acabei passando alguns perrengues para chegar até Roraima, acabei dormindo em um banheiro público. Eu vi uma realidade totalmente diferente. Era questão de segurança, de vida, de sobrevivência, de não ter um alimento para conseguir comprar no próprio país. Então, eu fui numa das comunidades indígenas que estão recebendo esses venezuelanos e eu acabei indo caminhar pela comunidade e acabei vendo essas pessoas jogando futebol. Logo eu coloquei minha câmera de lado e fui jogar bola com eles. Por causa dessa foto, o Thiago Maia, que é o meu fã número 1, ele me chama de Angela O'Connell, porque é um dos personagens do filme do Walter Mitty, que é justamente o fotógrafo que ele não clica a foto, porque ele diz que a beleza ela não pede atenção, ela simplesmente está ali, sabe? Então eu pude sentir isso e eu não me arrependo nem um pouco de não ter fotografado esse momento e ter registrado apenas essa fotografia como memória. A sétima fotografia também é de Roraima, ela foi escolhida pelo Luiz. É uma fotografia que eu estava testando a luz para tentar ajudar os alunos a clicar os objetos pessoais que eles tinham que fotografar nas oficinas de fotografia. E o Boris é o cara que me fez chorar assistindo um filme, mas não por causa do filme, porque ele ia me narrando em tempo real o que tinha acontecido com eles. E ele falou: no dia 23 de dezembro aconteceu isso com a gente lá na Venezuela. Começou com isso, aí depois ele contou que ele foi torturado, depois ele contou que ele estava tentando buscar uma nova vida e que de vez em quando ele precisava ainda voltar para a Venezuela para trabalhar. Boris, ele mostrou o que realmente é lutar pelo que quer e lutar pela vida, né? A oitava fotografia, a Leona. Eu estava dando aula dentro do abrigo dos refugiados para as crianças e ela viu essa ação e resolveu dar aula de balé dentro do abrigo. O simples fato de compartilhar acabou inspirando ela a compartilhar também. Aí ela veio com a surpresa que foi a história dela. Ela contou que as filhas dela morreram numa enchente, ela contou que ela trouxe para o Brasil somente algumas roupas e as fotografias porque ela tem certeza que ela não vai voltar mais pra Venezuela por causa da idade dela e porque ela tá feliz aqui. Ela é uma das pessoas que está na série que está aqui no YouTube. Depois que eu disponibilizei online a série, o pessoal daqui no veio me contar, ela já foi realocada, então ela não está mais vivendo no abrigo. E eu fico muito feliz em saber disso, porque ela é uma pessoa que merece viver os anos que ela tem ainda pela frente. A nona fotografia foi escolhida pela Nayane, ela é do Amazonas, lá de Manaus. Essa fotografia foi clicada no Rio de Janeiro
quando eu fui convidada para passar o Natal lá na família do Rafael. O Rafael é um cara incrível, com um coração enorme, que tem um projeto dentro da Gardenia Azul, lá no Rio de Janeiro, que é uma das favelas próximas da Cidade de Deus. E ele organizou um Natal coletivo. Então, cada pessoa que estava participando desse Natal estava fazendo alguma atividade. Desde pintura, entrega de alimentos, dança, e eu entrei com a fotografia. Eu fui recebida pelo Rafael na casa da família dele, e eles moram no andar de cima, e no andar de baixo tem uma senhora que ela cuida de algumas crianças, e a irmã do Rafael ajuda de vez em quando essa senhora dá banho, fazendo as coisas básicas, e aí eu escutei um barulho e fui ver da janela em cima da casa. E eu preciso registrar isso. É o simples que vale muito mais do que ouvir piscina. Eles me acolheram como se fosse minha família. Então eu tenho um carinho enorme por eles. É uma saudade diária que eu tenho. E quando você é um viajante, você nunca está só, mas ao mesmo tempo são sentimentos diferentes de família, de amizade, de possíveis relacionamentos. E a 10ª fotografia, finalmente, né? 30 minutos depois do vídeo. A 10ª fotografia foi escolhida pelo Luiz. Ele escolheu essa fotografia minha para que eu contasse como é ser mulher viajante e como eu consigo lidar com os meus cuidados pessoais enquanto eu viajo nos lugares que eu fico. Essa é uma questão importante, então eu vou responder essa fotografia e história em outro vídeo e deixo um recado aqui. Tem que saber o limite de respeito. A minha liberdade termina quando o do outro começa. Uma das coisas que eu quero deixar como ensinamento da fotografia, como importância da fotografia, é que eu contei a minha história a partir das fotografias que eu cliquei ou das fotografias que eu estava envolvida por trás. Então a fotografia justamente é isso. Eu tenho um pouco de mim em cada fotografia, um pouco da minha história e muito das histórias das pessoas que estão sendo fotografadas. Então é isso, gente. Essas são as fotografias. Espero que tenham gostado, espero que tenha ficado até o final. Eu sei que eu falo demais. É isso aí.